Positivo. Então, boa tarde para todos nós. A nossa irmã Lu, que deveria estar aqui, não está por causa de problemas de saúde. Então, ela pediu que a gente não representasse, mas que estivesse aqui como se fosse no lugar dela. E eu estava com uma mensagem escrita num papel lá para ler qualquer momento, e achei que o momento era oportuno. E essa mensagem nos diz assim, ó, eu recebi ela através do WhatsApp esses dias, não sei que tempo faz. E diz assim: se você colocar um diamante numa caixa, ela vira porta-joia. E se você colocar casca de maçã, ela vira uma lixeira. Somos o que permitimos entrar em nossa vida. Eu achei importante porque realmente a gente é aquilo que a gente deixa entrar na gente, né? Mas eu convido que neste momento fechamos os nossos olhos suavemente, que nos colocamos numa postura confortável em nossas poltronas, com o pensamento voltado a Jesus, aos mentores amigos que nos aguardavam com esse ambiente preparado, por amor e com amor, para nos receber neste momento. E aqui estamos nós, aqui do lado terreno, os seres humanos propriamente dito, em poucos. Mas sabe Deus a necessidade do mundo espiritual e faz com que esses espíritos que precisam ouvir esse recado que o nosso irmão Miguel irá passar, fazem com que esses espíritos cheguem até aqui. Então vamos acreditar, vamos ter a certeza que estamos neste momento no lugar certo, no momento oportuno. Dando por aberto o trabalho da tarde de hoje, desejando para todos nós harmonia e luz. Que assim seja. Com você. Dá para não tropeçar no fio aqui. Já fazemos uma videocassetada espírita. Boa tarde, então, pessoal, né? Bom dia, ou boa noite para o pessoal também da internet, ao nosso plano físico, ao nosso plano espiritual. Eu já vou direto ao assunto, porque a abertura aqui do irmão Denizar já foi o suficiente para que a gente pudesse entrar na nossa faixa de vibração de interesse, né, na doutrina espírita, que é o que nos move neste plano material, com uma esperança de melhoria de destino, né, e de transformação. Mas ainda estamos a caminho da jornada evolutiva que é eterna, que é infinita, no mundo de provas e expiações. Então o tema reconstrução, que é o escolhido, né, para que a gente possa se lembrar da lei de destruição que Allan Kardec colocou no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo e dentro, né, da doutrina para o nosso dia a dia. A gente está vendo aí a destruição material, né? Com as chuvas, com as guerras, com as inimizades e as consequências disso também. Mas tem uma outra destruição que é natural, que é no corpo físico, que se constrói que dentro do útero e que a partir do desenvolvimento vai vivendo experiências neste plano, orientados e conduzidos pelo invisível aos nossos olhos, que é a pedagogia divina. O anjo da guarda, o espírito protetor, chamemos como quiser, né? E aí, nada é por acaso, não existe o acaso. Nós gozamos de um livre-arbítrio relativo, e esse livre-arbítrio vai nos trazendo as experiências necessárias. Mas, inevitavelmente, o tempo vai passar. Allan Kardec deixou uma frase, né, muito bem colocada: é nascer, viver, morrer para a carne, não é? E depois renascer novamente, né? Então, isso falando assim, numa sequência de repetições, talvez não nos afete tanto. Quando somos mais jovens até, né?
conheço o Espiritismo há algum tempo já, achava isso bem interessante, né? Mas lembrava sempre do conceito que a minha avó, eu cito ela sempre, porque eu acho que ela me acompanha até. Que para a velhice, né, nós estamos indo todos, né? Para lá vocês estão indo, né? Foram mais de 40 netos que ela deixou, né, quando desencarnou, todo mundo sentindo a falta dela. E eu gravei isso, né? Tive também o privilégio de ser o único que tomou uma chinelada dela por uma teimosia minha, né? Que eu merecia, claro. Né? Então nós estamos indo nesse sentido de envelhecimento da carne, não pela primeira vez, mas há mais tempo do que nós imaginamos. O mundo de provas e expiações, a gente repete, porque aí a pedagogia nos ensina, assim como os dias se repetem, né? As oportunidades infinitas se repetem, com maior ou menor dificuldade, nenhuma ovelha se perderá do rebanho, disse Jesus, de Deus. Ou seja, não haverá espírito abandonado por Deus no universo. Não existe a morte do espírito. Mas a reencarnação, como disse Jesus a Nicodemos, metaforicamente, né, de forma por parábolas, né, não pode o homem ou o ser humano ver a Deus se não nascer de novo. E aí, maliciosamente até, ou ingenuamente, Nicodemos respondeu para Jesus: mas como assim? Pode o homem velho voltar ao ventre da sua mãe? E Jesus respondeu porque os judeus da época sabiam a lei da reencarnação, mas não popularizavam, não contavam para o povo como uma forma de domínio. Dizia: Nicodemos, tu não é o doutor da lei? Tu deveria saber. Ele sabia que Nicodemos estava tentando pregar uma peça ali diante do público, dar um nó na doutrina ali que Jesus pregava, que já falava de reencarnação. Falava de reencarnação para os apóstolos, para os seguidores, abertamente. Mas essa palavra, né, foi retirada da doutrina evangélica depois, né, num conselho que a Igreja Católica virou a Igreja Oficial do Império Romano, se transformou a palavra reencarnação por ressurreição. Então, a ressurreição da carne depois do juízo final é um conceito respeitável, mas para nós espíritas, né, há algum tempo isso já não é mais um mistério, né? É uma forma de nós entendermos que nós não temos escolha a não ser viver. E viver exige sabedoria para enfrentar a dor no mundo de provas e expiações. Às vezes inevitável. A dor se apresenta como surpresa. Ela se apresenta como um desastre climático. Ela se apresenta como uma doença inesperada. Ela se apresenta como uma obsessão, uma disfuncionalidade de alguém da família, né? Algum amiguinho, né, do plano espiritual, de alguém que a gente ama, se encostou lá. Que aconteceu comigo, aliás, né? Encostou, que eu digo, veio aqui soprar ideias, né, ruins, inimigos de outras existências, né? O Espiritismo trata muito bem disso, desses detalhes. São reencontros que Deus permite para que nós construamos e nos reconstruamos a vida. Construir e reconstruir é a lei da vida. Nós não temos saída, a não ser aceitar isso com sabedoria, porque toda vez que a destruição nos pega de surpresa, o orgulho se abate. Eu vinha pensando, né, que exemplo citar, ou talvez sendo, né, soprado, eu me lembrei de um dos espíritos famosos da história, que foi o romano Júlio César. Segundo ele foi imperador, não é? Foi cônsul romano, guerreiro, invadiu, matou, roubou, se declarou imperador romano populisticamente, né? Foi assassinado, perdeu tudo que tinha, porque não tinha como, né, continuar. Ele foi atraindo aquele ódio para si através da lei de causa e efeito. Perdeu tudo que construiu. E se reconstruiu negativamente de novo quando reencarnou sendo Napoleão Bonaparte, novamente se colocando na condição de imperador francês e fazendo guerra e destruição. E lá, antes de seu Júlio César, ele tinha sido Alexandre o Grande, o Conquistador. 3 vidas de um mesmo espírito, mostrando que reconstrução nem sempre é para o bem. Às vezes, né, ela é uma ilusão. Às vezes nós nos reconstruímos vida após vida no labirinto dos umbrais, da tentativa de dominar o outro.
A misericórdia do esquecimento de estarmos reencarnados nos traz a maior possibilidade de convivência conosco mesmos. Porque se nós tivéssemos que suportar toda a carga de que nós já temos como cultura espiritual, porque nós já estamos reencarnados há muitas vidas, e todos estão, mesmo que aparentemente nessa vida a pessoa não tenha aquilo que ela acha que é uma cultura do mundo, leia muitos livros, saiba, né, seja um doutor, alguém que tenha muita experiência, em alguma vida todos nós fomos. E aí às vezes há um justizinho mecânico ali para que nós esqueçamos parte disso pela necessidade de reencontrarmos aquelas pessoas. Vou esperar passar aqui a nave espacial. Que no passado nós tivemos desavenças. A lei é de amor. A lei é de luz. Mas como dissemos, a reconstrução nem sempre. Aconteceu também com o líder negativo da Segunda Guerra Mundial, Adolf Hitler, que segundo a literatura espírita foi o rei Davi, na Bíblia citado, e que também fazia o mal pelo mal. Mas também aconteceu com João Batista, que era o profeta esperado, né? Mas que não foi reconhecido pela lei da reencarnação, porque ele era o Elias na outra encarnação, o profeta. E também ele foi decapitado pela lei de causa e efeito, porque ele não tinha papas na língua, e começou a provocar lá a mulher do imperador, dizendo que ela não era digna de estar naquele cargo, né? E assim por diante, até que sua cabeça foi pedida numa bandeja, né? Mas também avançando como primo de Jesus Cristo, que ele, Jesus é que era perfeito, e é. Não tinha karma, não tinha bagagem espiritual a resgatar nesse mundo de provas e expiações, e veio por humildade nos trazer o amor. E nos mostrar que mesmo tendo sido crucificado, as suas palavras não passaram. Que havia a possibilidade de se reconstruir o amor, como o caso de Judas, por exemplo, que depois de estar no plano espiritual, quando percebeu que tinha feito um erro ao tentar provocar uma reação material de Jesus, que foi essa a intenção oculta de Judas, né? Não foi simplesmente por ganância, porque Jesus era considerado um líder, para muitos, né, esperado, que iria tirar os hebreus daquela época do poderio dos romanos que dominavam aquela realidade. Os romanos dominavam, deixavam os religiosos em paz, porque eles tinham como hábito dominar o território, impor um Estado, cobrar impostos, que era só o que interessava, como gafanhotos mesmo, né? Guerreiros, mas deixavam as culturas dos povos. Então eles deixavam lá os hebreus em paz até certo ponto, né? Mas quando Jesus apareceu e começou a falar, eles acharam que era o líder esperado para livrar eles daqueles impostos que eram bem caros, né? Inclusive, um dos apóstolos, né, era cobrador de impostos. E não foi isso que aconteceu. Judas esperava que Jesus reagisse com um exército, né, de homens, porque ele tinha visto tantos milagres que era inesperado uma reação tão passiva de Jesus. E quando ele viu aquilo, ele se desesperou. E desesperado se suicidou. Mas foi resgatado por Maria nos umbrais inferiores de Nazaré, que tem, segundo o livro de Ione Pereira, um hospital, é a patrona, né, a santa dos suicidas, não é? Que é Memórias de um Suicida, tem um hospital das pessoas lá. E reencarnou posteriormente como Joana d'Arc, reconstruindo-se como espírito e reconstruindo também a curva errada da mensagem de Jesus que ele deixou para trás naquela encarnação. Mas tenho certeza que não foi sem muito sofrimento. Então nós vimos possibilidades de reconstrução de espíritos negativos em si, que não conhecem o amor pela inteligência, e de espíritos que conhecem o amor pela caridade, que é o que Jesus fez e que os apóstolos fazem, né, e fazem até pelas reencarnações, às vezes ocultas deles próprios, aqui no plano Terra, né, nesse mundo de provas e expiações, que são parte da vontade de acreditar em Deus, acreditar na imortalidade da alma, mas viver o dia a dia disso com coragem.
com a coragem de si próprio, olhando-se no espelho, saber que quando alguma dor, algum sofrimento nos atrai para a tristeza, por exemplo, depois de muito construirmos castelos de areia, como dizia Jesus, e vemos, né, que as traças corroem aquilo que é corroível, né, a ferrugem consome, a desilusão nos traz a certeza de que aonde está o nosso tesouro, aí o nosso coração, aí está o nosso tesouro, né? Ou seja, não acumular tesouros onde a perecividade, né, onde passa, onde os valores são passageiros e não poderemos transportá-los através das dimensões espirituais, que são muitas, aliás, que são infinitas, não é? E que não dão sobressaltos, e que será uma bagagem pesada para nós próprios se não exercitarmos a capacidade de desapegarmos nessa questão de reconstrução. Porque como é que nós vamos nos reconstruir emocionalmente quando desencarnarmos, por exemplo, e chegarmos lá de mãos vazias no mundo espiritual, não fizemos a caridade, fomos egoístas, não ajudamos ninguém, não é? E vamos lá esperar os melhores lugares, não é? É isso que Jesus dizia muitas vezes, que os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Ele falava do festim de núpcias, né? A túnica nupcial era a aura um pouco melhorada, né? A nossa energia psíquica, o amor que nós podemos cantar, né? É difícil realmente você, quando apedrejado, como foi São Paulo, depois da sua conversão, perdoar. Eles entravam nas cidades e saíam a pedradas, não é? E perdoar e pregar em outro lugar. Sem um sentimento de derrota. Porque a partir do momento que nós conhecemos Deus, eu penso assim pelo menos, conhecemos Jesus Cristo, o seu poder, e eu acho que Judas até pensou um pouco isso, achamos que somos invencíveis, que o mal nunca vai se aproximar, mas Jesus foi crucificado, não é? Deus, que é o nosso Pai Criador, ele poderia interferir e nos ter por decreto perfeitos, né? Deus determina que agora eu sou perfeito, mas e meu merecimento, meu esforço? Então, esse mundo de provas e expiações está avançando. Está meio sacudido nesse momento, né? Está meio chacoalhado, até as coisas materiais estão saindo do lugar, se mexendo, como a sinuca aquela, né? Você faz uma... Mas sempre sobre a lei da atração divina. O semelhante atrai o semelhante. Se eu tenho mal no meu coração, eu posso estar numa choupana, eu posso estar numa mansão. O mal vai se manifestar de alguma forma. Se eu tenho o bem, né? E se eu tenho o bem, mas o mal ainda está se manifestando, eu não consigo encontrar causa daquela aflição nessa existência, eu vou encontrar na lei de causa e efeito, na compreensão de que eu não lembro a minha vida passada, mas eu vou ter que ser humilde o suficiente para aceitar que eu não sou perfeito e não fui perfeito. E eu preciso, então, entender aí o invisível da ação divina agindo e mostrar a outra face, que não é da vingança, acabar com as guerras que eu fiz em algum momento, nós fizemos, né? Sejam elas grandes guerras ou pequenas guerras pessoais ali, dentro da nossa família mesmo, dentro dos nossos trabalhos, não é? E perdoar o inimigo. Não quer dizer que ele vai evoluir se eu perdoar ele, eu vou evoluir. Se ele vai me perdoar ou não é outra situação. E perdoar e esquecer esse fardo. O Nelson Mandela, por exemplo, disse que depois de ficar injustamente nessa encarnação, 30 anos preso como perseguido político, que virou presidente da África do Sul, ele disse que se ele trouxesse, né, aquele ódio dentro de si, ele estaria trazendo aqueles 30 anos juntos de prisão e todo aquele ódio, aquele rancor. Então ele se conduziu à felicidade, resgatou com certeza 30 anos, não é, de vidas passadas, mostrou que a paz pode ser recuperada e se reconstruiu e atingiu um objetivo político naquele grupo de pessoas quando já aquela sociedade já estava mais amadurecida. Nós não amadurecemos no mesmo tempo, nós somos frutos de Deus. E sendo frutos da árvore divina, da semeadura que é eterna, que está sempre sendo criada e que está sempre nos levando ao progresso, como diz o Minutos de Sabedoria do Torres Pastorino, não é? O fruto amadurecido ele tem mais sabor.
Mas o fruto também cai do pé e ninguém colhe. Às vezes, não é? A maçã mais bonita, ela apodrece no pé, cai, mas ela não se perde, ela se transforma. Talvez numa outra árvore, que vai dar mais frutos, vai alimentar um passarinho, não é? E não vai ser fotografada, não vai ser vista, não vai ser... mas cumpriu o seu papel. Os filósofos do passado, por exemplo, diziam, né, lá no 1700, todos eles materialistas, né, perguntavam se no silêncio, numa floresta onde ninguém está agora, ali está Deus, se ninguém está vendo, se ninguém está ouvindo, se não há registro, não é? Então a gente pode inventar milhares de situações que vão nos levar a desacreditar. E aí Jesus dizia também, sabendo, né, das nossas inseguranças, que o meu seguidor diga sim, sim e não, não. Deixa o será para quem gosta, né, do verbo. Porque aí é o desafio da inteligência, né? Vai lá o intelectual de um lado, o intelectual do outro, para ganhar respeito ilusório de uma comunidade, fica confundindo, né? Ao invés de simplificar aquilo que Jesus disse, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. E aí é claro que a dor vai doer. Jesus sentia dor física, mas a dor moral que ele sentiu é indescritível. Nós temos sim a nossa ressaca moral quando nós sabemos que por algum motivo justo sofremos, ou injusto aparentemente, né? Sempre fica uma sensação de uma energia coagulada, de uma mágoa, né? Falando aqui de um pus, não é? De uma inflamação, tanto espiritual quanto física, né? Porque aí nós precisamos da oração, que é a bênção de Deus, a água fluida, o passe, mas sinceramente falando, aquela energia que vai nos fortalecer a vontade para viver um dia de cada vez, esperando dias melhores. Isso é reconstrução. Eu me reconstruo cada vez que eu me alimento. E nem só de pão vive o homem, dizia Jesus, mas da palavra de Deus. Então eu me reconstruo na oração também. De esperança, de pensamento. E se eu não consigo seguir o rumo correto por muito tempo, mesmo sendo espírita, porque nós estamos sob a pressão de um mundo de provas e expiações, e o espírito é tão sujeito às tentações, ou mais até, devido à mediunidade aflorada, seja simpatizante, seja trabalhador. Quem é frequentador das casas espíritas já está com um pouquinho mais de olhos no sentimento do futuro, que a mediunidade vai ser comum a todos. Isso é profético, está nas profecias de João Evangelista, né? Os idosos terão sonhos, as crianças farão profecias, vão falar. É a mediunidade, que foi um exemplo da Bíblia do Pentecostes, que os apóstolos falaram em várias línguas. Pentecostes era tipo de uma feira que tinha naquela época, os apóstolos foram pregar, tinha gente de todas as tribos, e eles falavam línguas que eles não sabiam. E o Espiritismo depois deu um nome para isso, que é xenoglosia. Que tem, o Divaldo Franco consegue, às vezes, fazer esse fenômeno, o Chico Xavier fazia. Pessoas que não sabem nessa encarnação falar o inglês, por exemplo, e conseguem falar através, né, da orientação de um Espírito. Então a reconstrução, que faz parte da lei da destruição, ela também está associada à lei de progresso. A lei de progresso, que também está no Livro dos Espíritos, que Allan Kardec colocou, é que tudo progride. Nós não estamos estacionados. Às vezes, aparentemente, achar que algo que nos frustra, um plano que não foi bem calculado materialmente, mas que Deus ajusta pelo amor que Ele tem por nós, para todas as criaturas e até para os nossos inimigos, mesmo que a gente não ache que os inimigos mereçam, né? Porque a gente nunca vai achar isso. Enquanto o nosso orgulho prevalecer, a razão é sempre nossa. O inimigo nunca tem razão. Mesmo que nessa vida ele não tenha razão, as diferenças que estão entre nós nessa vida podem ter sido construídas lá no passado. Num exemplo prático, eu cito, por exemplo,
redundantemente falando, né, claro, quando os romanos, volto a dizer, pegavam seus exércitos, liderados pelos generais, pelas centúrias, com o objetivo de expandir as fronteiras do império, entravam numa tribo qualquer e matavam os idosos, sequestravam as crianças e escravizavam as mulheres, não é? Isso não ficou por isso mesmo. Não ficou a gente vê nos filmes, tudo numa série, né? É bem bonitinho, né? Ah, que legal, o rei e tal, não é? Muito legal de se ver, mas aquilo aconteceu mesmo. E a lei da reencarnação coloca essas criaturas, às vezes, no mesmo bairro. E a mesma tribo e o mesmo general, né? Só que em posição contrária. Aí você está minoria, você não tem um exército, né? E aí você tem a dificuldade de proteger a si próprio e a sua própria família diante da dureza daqueles espíritos que você mesmo pode ter atrasado. Eles vão responder por isso, é claro, também, pelas escolhas que continuaram fazendo vida após vida. Mas não existe acaso. Se Nelson Mandela ficou 30 anos preso, não é? E jamais esbravejou, né? Se Gandhi, o espírito que era um advogado e que, para vencer a escravidão dos indianos sob o jugo dos ingleses, colonialistas, sentou na praia, quando os soldados ameaçaram de morte, fez o povo sentar. Então, naquela época já tinha imprensa escrita, né? Seria um massacre covarde dos ingleses, que eram cavalheiros até hoje, se negaram, né? E se renderam, né? Ao contrário de outros, né? Que pela guerra dominaram muito pouco tempo. O Império Nazista durou só 6 anos. O que são 6 anos diante da eternidade? O porquê 6 milhões de pessoas mortas em 6 anos apenas, não é? Numa expectativa destrutiva do mal, sendo que a vida é eterna e todos nós podemos encontrar a luz e a paz. Então, reconstruir-se nesse macrocosmos que a gente fala da história, como exemplo, é também aceitar que se você não é feliz numa mansão, você não vai ser feliz numa choupana. Se você não ama um palácio, né, como disse o grego lá, o filósofo Epícteto, que morava num barril, e só para concluir, quando o Alexandre o Grande, o mesmo, que foi Júlio César, que foi Napoleão, parou na frente dele e pediu um conselho, ele disse: eu posso te dar o mundo, se você me seguir como conselheiro, o que eu posso te dar? Ele disse: se tu sair da frente, a luz do sol vai entrar, já é o suficiente. Porque ele tinha a noção de que nós somos passageiros e a vida é uma experiência constante. Então não paremos. Não importa o tamanho da ferida, a gente não vai morrer. A destruição do corpo é inevitável, né? As células vão cansar. Nós temos é como carregar um balde d'água, que é um fluido. A água é um fluido. O fluido que nos mantém vivos, ele tem uma quantidade igual de um balde. Se você, né, ele não transborda nem é menos. Aquilo, se nós desperdiçarmos aquela água, né, a gente vai morrer antes. Nenhum de nós é completista, dizem, né? Todo mundo deu uma gastadinha exagerada, né, desperdiçada na vida. Mas esse fluido vai ficando, né? Nós vamos ficando murchinho e nós vamos nos desprendendo. Seremos socorridos, sim, a morte não é solitária, por misericórdia divina. E depois a gente vai escolher se tu quer ficar nos planos inferiores ou se tu quer se reconstruir para a luz e continuar a viver. Morrer jamais. Não existe a morte. A reconstrução, ela é uma lei que nos tira da zona de conforto e que nos leva a aprender cada vez mais na direção da luz e da felicidade. Quando a gente escolhe a sombra, não foi Deus que botou ela sobre nós, né? Impositivamente. Fomos nós que não aceitamos o amor. Reconstruir é encontrar Jesus com mais sinceridade a cada dia que passa, né? E aprofundar o nosso coração nesse recomeço constante diante dos erros que ainda vamos cometer. Gostaria de deixar isso como mensagem da esperança espírita, que nos dá essa bênção da reencarnação, da imortalidade, da filosofia. E que bom que fosse, né, que nós conseguíssemos manter essa paz no dia a dia, né? Vamos tentando, um dia a gente consegue. Como sabe, que não se abala diante da tempestade, que foi o exemplo que Jesus deu aos apóstolos, né? Que estavam desesperados, enquanto ele dizia: homens de pouca fé, por que temeis? Não é? Então que a nossa fé aumente para as lutas e as tempestades da vida. Muito obrigado. Eu peço que a gente feche os nossos olhos, agradeçamos a Deus
e a Jesus por este momento, e que essa oração por nós, para nós, se expanda também àqueles que estão recebendo as lições da destruição e que tenham forças para a reconstrução. Muito obrigado, Senhor Jesus, muito obrigado à nossa casa, ao plano espiritual, e que assim seja. Obrigado. Vou pausar aqui.